Treinar pesado, treinos com altas cargas, intensidade lá em cima, mesmo que isso comprometa um pouquinho a qualidade dos movimentos, ou treinos com menos carga, mas com bastante cuidado, principalmente aí com o padrão, com a execução dos movimentos. Você conhece a diferença? Você entende o porquê de um ou de outro? Então fica comigo que esse vídeo pode ser para você. Vamos destrinchar um pouquinho mais aí sobre esses dois fatores: peso, qualidade do movimento. Bom, então vamos lá. A gente vai começar fazendo uma pequena reflexão aqui, porque esse é um dos pontos que eu mais vejo cagada nas academias, mas assim, eu vejo muito todo dia. E principalmente os homens cometendo, mas hoje em dia eu acho que até mesmo as meninas, até as mulheres, já é possível ver com uma certa frequência. Mas claro que é sempre mais fácil ver os homens cometendo esse tipo de erro. Mas vamos lá, do que eu estou falando? As pessoas se preocupam demais com cargas durante a execução dos exercícios, tanto em máquinas quanto em peso livre, ali com as barras, do que com a execução. E por que eu falei de fazer uma reflexão antes de começar a abordar os tópicos? Porque, na minha opinião, claramente, o ser humano ele sofre muito com uma coisa chamada ego. Isso aí não vai mudar. O ser humano sofria com problema de ego há 100 anos atrás, há 50, sofre hoje e vai sofrer daqui 30. Então, como o ser humano lida com o ego, tem uma total relação aqui com esse nosso vídeo de hoje. Porque eu vejo muito isso, assim, as pessoas abusando de cargas, mesmo aquelas pessoas avançadas, em que tem um nível de consciência corporal, um grau de condicionamento bom, trabalhando com cargas elevadíssimas para preencher o ego, para mostrar para as pessoas em volta ali na academia, pessoas nas quais ela nem conhece, não tem a menor ideia de quem são, que elas trabalham com cargas maiores do que as outras. Principalmente, ainda mais se você estiver revezando o aparelho com alguma pessoa, ou se, por exemplo, tinha um garoto lá, tinha um homem usando leg press, fazendo com 200 quilos, e eu vou começar a usar a máquina agora. Então eu preciso colocar 300, preciso colocar 250, porque eu preciso mostrar que eu sou mais forte. Não são todas as pessoas que são assim, mas inconscientemente o ego toca forte na gente, no ser humano. Então essa é a primeira reflexão que a gente precisa entender. Pare de colocar peso excessivo nos exercícios para preencher o seu ego. Não importa as pessoas que estão em volta, até porque elas nem te conhecem, elas estão cagando para você. Então não pense colocando mais peso durante os exercícios, será a prova de alguma coisa. Então, feita essa reflexão, a gente vai começar o vídeo agora. Então, vamos lá. O que acontece? Existe certo ou errado? Não, não existe, porque na musculação o que existe é o que funciona e o que não funciona. Sempre levando em consideração o que eu sempre falo aqui em todos os vídeos, a relação custo-benefício. O que é a relação custo-benefício? Até que ponto vale eu fazer determinado exercício, uma determinada intensidade, me arriscar a fazer determinada coisa que pode me trazer uma lesão, pode me trazer uma consequência negativa. Então isso é custo-benefício, tem que estar sempre medindo isso para que você não se machuque, porque se você se machucar, você não consegue mais treinar. Então não existe o certo e o errado, existe o que funciona e o que não funciona. E por que eu estou falando isso? Porque existem milhares de pessoas, assim, milhares não, mas existem vários exemplos, principalmente quando a gente pega fisiculturistas ou pessoas extremamente avançadas que treinam com cargas altas, e muitas vezes a gente olha aquele indivíduo e fala, nossa, mas a execução tá toda errada, tá toda cagada ali, o que é isso e tal. Tá, tudo bem, ok. Partindo do ponto de biomecânica ali, de cinesiologia, ok, o movimento não tá dos melhores, mas espera aí. Parece que está dando algum resultado, né? Principalmente para aquele indivíduo, porque pode ser que ele execute aquele determinado exercício com uma base de movimentos, com uma execução que não seja o padrão melhor para você, mas pode ser que todos os outros ele execute. E voltando ao primeiro ponto, tá funcionando para ele, porque olha o tamanho do cara, olha a qualidade do cara, olha a simetria. Então, não existe esse certo e errado, existe o que funciona. Se ele está executando daquela maneira errada, avaliando custo-benefício, não está trazendo lesão, está trazendo resultado e ele executa daquela maneira, então para que mudar? Entende?
Então, para aquele indivíduo, pode ser que funcione. Será que vai funcionar para você? Será que vai funcionar para você nesse período que você está agora, no seu nível de condicionamento atual? Então, pensa nisso. E aí, falando um pouquinho assim sobre treino, aquele indivíduo que você vê treinando com aquele determinado peso, com aquela execução que, mais uma vez, aqui não está seguindo ali o padrão que você considera de qualidade, há quanto tempo esse indivíduo treina? Será que esse indivíduo não treina há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, e ele fez uma base sólida lá no começo, há 15 anos atrás, com menos carga e uma execução muito mais apropriada ali, para construir uma base muscular que dá para ele hoje a possibilidade de roubar um pouquinho mais, que a gente chama na musculação, e trabalhar com cargas mais altas? Porque é aquilo, você não conhece o indivíduo, você não conhece a história dele, você não sabe há quanto tempo ele treina, muito menos a genética do indivíduo ali. Então, assim, é difícil julgar de uma maneira muito rasa como essa. Tem um vídeo aqui no canal que eu expliquei um pouquinho sobre as diferenças entre hormonizados e naturais. E esse é um outro ponto, assim. Um indivíduo que é hormonizado, provavelmente ele vai ter mais força, na maioria dos casos, do que um indivíduo natural. Pelo menos assim deveria ser. Eu digo isso porque as pessoas estão fazendo um uso, né, abusivo, sem ter necessidade nenhuma, sem saber treinar, que muitas vezes o indivíduo natural está com mais força do que o hormonizado. Mas enfim, o indivíduo hormonizado, né, ele tem mais chance ali de ter uma força um pouquinho maior, então ele consegue abusar mais na carga. E aí por que eu falei num vídeo que eu tenho aqui no canal? Porque ao ter esse abuso da carga, a gente também aumenta o risco de lesões articulares, ligamentares e tendinosas. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, você que é hormonizado, com o abuso das cargas, em não fazer uma progressão de cargas. Então, muito cuidado com isso. Outro fator, por exemplo, quando a gente vê principalmente um indivíduo fazendo uma série que a gente chama de aquela série está roubando muito, está com um movimento errado, etc. Será que não foi somente naquele determinado exercício aquele indivíduo utilizou daquela técnica, porque ele já está com uma fadiga extrema da semana, ou do mês, ou daquele treino específico? E outra coisa, existe roubar e roubar, porque até para roubar no movimento existe técnica. E aí, mais uma vez, como eu falei lá no começo do vídeo, uma pessoa que já treina há 10, 15, 20 anos, até para roubar, até para usar uma técnica que você considera inadequada, ela executa a técnica roubando melhor do que um indivíduo que acabou de começar a treinar. E isso é normal, é natural, porque a pessoa começou a treinar faz 3, 4, 5 anos, aquele outro indivíduo já treina há 15, 20 anos. Então, até no domínio de técnica roubando, ele consegue ter uma execução melhor, satisfatória, que vai trazer benefício. E em relação assim, a esse show de horror que eu vejo nas academias hoje em dia, é difícil, gente, é difícil. Com exercícios que são extremamente avançados, que são exercícios extremamente específicos, que obviamente aquela pessoa está copiando de alguém. E aí hoje em dia, quando a gente pensa em copiar, a gente pensa na internet, YouTube, Instagram, etc. Qual que é a mensagem? Pare de copiar treinos de atletas, principalmente dos atletas, ou até mesmo daquele indivíduo que já treina há 15, 20 anos, porque não dá para você se comparar a ele. O nível de condicionamento e de base ali para a execução de determinados exercícios é completamente diferente. Ou seja, pare de imitar tanto na escolha dos exercícios, quanto tentar chegar em cargas parecidas, porque vocês estão em níveis completamente diferentes de condicionamento físico. Ou seja, não imite o treino dos outros, porque você não conhece há quanto tempo aquela pessoa treina e o grau de condição dela. Dentro dos exercícios ali com muita carga, com muito peso, em que a execução muitas vezes vai perder um padrão ali, um certo padrão de qualidade, a gente pode pensar um pouquinho também em periodização. Por que eu estou falando isso? Se em um determinado momento, você ali que é avançado, está no momento de ganho de força, por exemplo, está ali em superávit calórico, ganho de força, treino com altas cargas, talvez seja aceitável em um determinado espaço de tempo que você perca um pouquinho o padrão de qualidade dos movimentos para trabalhar com cargas mais altas, mas sempre avaliando a relação custo-benefício, se vale a pena correr aquele risco, beleza? E para a gente fechar aqui o vídeo, uma dica para os iniciantes e intermediários. E quando eu estou falando aqui em iniciante e intermediário, pessoal, iniciante assim,
É aquela pessoa que treina há menos de 2, 3 anos, ele ainda é um iniciante, e 2, 3 anos treinando pelo menos ali 4 vezes por semana, tá? Porque se você treina 2 vezes por semana, 3, 4 anos, você está longe de deixar de ser um iniciante. Então, assim, essa dica para os iniciantes e intermediários. Deixe o seu ego de lado em relação às cargas, aos pesos, porque ninguém se importa com você ali na academia, ninguém nem te conhece, tá? As pessoas vão te cumprimentar, vão te dar oi, mas elas estão cagando ali pro seu treino. Então, deixe o seu ego e a sua vaidade de lado, entenda o seu grau de condicionamento atual, entenda onde você está e para onde você quer ir, em quanto tempo você quer chegar lá naquele ponto, tá? Entenda isso, deixe isso claro e respeite e faça uma base sólida. O que eu quero dizer com uma base sólida? Entenda que por um determinado período de tempo, que vai ser longo, tá? Vai ser no mínimo de médio prazo, você vai executar os exercícios com um pouco menos de carga, mas não tem problema. Você vai executar de maneira quase que perfeita, porque a perfeição ali também não existe, mas você vai executar de uma maneira com bastante técnica para que te traga uma base sólida, para que quando você deixe de ser um intermediário, para quando você se torne um avançado, você consiga muitas vezes treinar com uma técnica um pouquinho mais errada ali, com as famosas roubadas, com cargas mais altas e ter benefício diminuindo a relação ali, né, do custo-benefício em relação a ter uma lesão. Mas nesse momento, se você treina 4, 5, 6 anos, valorize a execução dos movimentos. Valorize porque você vai ter uma melhora enorme ali no grau do que a gente chama de consciência corporal. Por exemplo, estou executando ali um puxador anterior. Beleza, está trabalhando ali latíssimo do dorso, né, grande dorsal, etc. Um pouquinho de bíceps. Mas será que você está realmente recrutando, executando mais dorsal, por exemplo, do que bíceps? Porque você executa o movimento de maneira errada? Então é disso que eu estou falando. Cria uma base sólida, com uma execução com muita consciência corporal, para que quando você se torne um avançado, você consegue subir carga exponencialmente sem perder qualidade na execução, porque você fez uma base sólida. Então a sua consciência corporal ela é altíssima quando você trabalhou com cargas um pouquinho menores, e aí quando você se tornou avançado, mesmo com cargas muito maiores, você ainda mantém um padrão de qualidade maior. Não estou eu aqui falando para você iniciante, para você intermediário, treinar fofo, treinar com cargas leves. Então o Guilherme falou isso, eu vou sempre treinar bem leve assim, para eu fazer um movimento perfeito. Não, porque se não tiver sobrecarga, se não tiver dano muscular, você também não vai ter resultado. Mas a gente precisa achar essa linha, né? É uma linha tênue ali entre treinar muito fofo, treinar muito leve, e treinar muito pesado, mas treinar errado, não recrutando o músculo que você gostaria de recrutar para aquela sessão de treino. Então conversa lá com o seu treinador, claro, tudo isso ali é a base de treino, é o plano, é a periodização, mas pense nisso para que você não atropele as fases e deixe o ego, a vaidade de lado, porque nem sempre é peso, mas muitas vezes vai ser o peso, beleza? Mas sempre com consciência corporal e qualidade, beleza? Não esquece de curtir esse vídeo, de mandar para aquele seu amigo que senta o peso lá em todos os aparelhos e executa o treino inteiro de maneira errada, mas que está bem preocupado em impressionar os outros. E não esquece de se inscrever no canal. Abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.